A Fiat Toro surgiu no mercado em 2017 e caiu no gosto do consumidor. Extremamente confortável, bem mais do que as picapes de cabine sobre chassi, a Toro inaugurou um novo segmento, ainda que a Oroch tenha sido lançada poucos meses antes. É da Toro, sim, o mérito da picape intermediária que a gente tem aqui no Brasil. E por isso a gente te traz aqui na plataforma Eu Dirijo uma conjunção de versão muito interessante quando a gente quer um carro mais preparado para um uso fora de estrada, utilizar para o trabalho, mas não está disposto a investir nas versões mais sofisticadas, ou também não quer tantos detalhes mais sofisticados. Aqui a gente tem o motor 2.0 turbo diesel combinado com a versão Freedom, que até então era a primeira versão que você podia comprar com o motor 2.0 diesel. Claro, tinha a Endurance diesel, porém, aqui você já tem um pacote um pouquinho melhor em termos de equipamento, especialmente porque já tem a mídia e o Connect. Então é com essa Fiat Toro, o carro de hoje aqui na plataforma Eu Dirijo. Antes de te apresentar esse carro, a gente agradece a Auto Trader Agência, lá de Charqueadas, também com braço aqui em Porto Alegre, que traz e disponibiliza alguns modelos para a gente te apresentar e também fazer a venda aqui através da plataforma Eu Dirijo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui então no nosso canal. Já são quase 2.000 inscritos e a nossa meta agora é chegar nessas 2.000 inscrições para poder continuar te trazendo mais vídeos como esse. E também acessa eudirijo.com.br, plataforma de revista e classificados com muita notícia e o anúncio dessa Fiat Toro por lá. Dito isso, a gente começa a falar sobre ela agora. Em 2020 tem um diferencial nas Fiat Toro, é esse aplique aqui que sobrepõe o para-choque e faz às vezes de um para-choque de impulsão, um protetor de impulsão que foi colocado em todas elas a partir desse ano modelo, o último antes do facelift da Fiat Toro. E ficou um desenho mais interessante, mudou um pouco aquela cara que ela já tinha, que ainda assim era bem bonita. Segue aqui o DRL também no mesmo lugar da seta, então nessa porção superior a gente tem esse desenho. Também tem aqui na porção inferior o farol baixo já ainda nesse desenho incandescente, farol alto na parte central e a gente ainda tem o farol de neblina na parte inferior aqui do para-choque. Então, o conjunto triplo de iluminação é interessante, segue o desenho, a mesma receita das primeiras Fiat Toro, especialmente porque esse bloco de faróis, ainda que ele seja halógeno nesse ano modelo aqui, ele tem dupla parábola e isso já é um diferencial. A lateral da Fiat Toro segue ainda o desenho que está atual no mercado, porque o facelift foi mais na parte dianteira, a Toro que ainda é vendida hoje. Então ela segue com esse mesmo desenho. Nessa aqui a gente tem lá atrás na caçamba esse Santo Antônio que está aqui, isso é um acessório, não vinha de fábrica. Porém a cobertura aqui da caçamba sim já vinha de fábrica nela. A gente tem nessa versão as maçanetas e os espelhos na cor do carro, o emblema 4x4 diesel aqui e as rodas de 17 polegadas pintadas nesse tom grafite. A ideia dessa Fiat Toro aqui é interessante porque a gente tem uma boa margem de pneus. Então, para um uso fora de estrada, para um uso em alguma condição um pouco mais adversa, a gente tem aqui um pneu bastante alto. E aqui, muito bom pneu, por sinal, um Maxxis misto, que está com muita margem ainda para você rodar com esse carro. Outras coisas que são interessantes aqui nessa versão Freedom é que ela tem a barra no teto. Outras versões, por exemplo, a Endurance, que é mais de entrada, apenas tem o aplique aqui na parte traseira. Aqui não, aqui a barra fica em toda a porção do teto. Na parte traseira, a gente tem as lanternas que tem a luz noturna, a luz de posição em LED, isso é interessante, já está presente aqui nessa versão. E o grande diferencial da Fiat Toro quando ela chegou no mercado fica por conta da abertura elétrica, porém aqui em duas partes da caçamba. Então, a gente consegue nessa picape ter mais modularidade para você carregar. Sem falar que com a caçamba não caindo para baixo, você não faz tanta força para abrir o compartimento. E aqui a gente percebe um compartimento com um bom espaço, vamos deixar as medidas de carga e também de volume. Porém, interessante aqui da Toro Diesel é o seguinte, é que você tem capacidade de transportar 1 tonelada de carga sobre essa picape.
coisa que lá, quando é a versão a gasolina, a gente não tem essa mesma capacidade. Então, esse é um dos diferenciais aqui nessa versão a diesel. Então, se você vai fazer um uso profissional ou vai precisar dessa picape para usá-la como picape de fato, a versão diesel já começa a ser mais interessante a partir daí. E ainda tem aqui a proteção, né? Melhor dizendo, a cobertura da caçamba. Para fechar aqui o compartimento, fecha um lado, depois o outro. Um aplique aqui nesse metal e ainda tem aqui na parte de trás sensor de estacionamento e também a câmera de ré. Porque a gente sabe que a Toro, pela dimensão e também pelo raio de giro ser grande, então ela exige um espaço maior de manobra, esses itens te ajudam no dia a dia. Parte interna dessa Fiat Toro aqui ainda é um dos destaques dessa picape, porque a gente tem aqui, claro, um material em plástico nessa porção superior, mas aqui, mesmo nessa versão mais intermediária, uma boa porção em tecido, e um tecido suave ao toque de muito boa qualidade. Botões dos vidros elétricos, eles são simples toque, mais o espelho elétrico. Nessa versão a gente tem as regulagens do banco, tanto da altura quanto do encosto, elas são manuais. Os bancos também, eles são bancos ainda em tecido, mas de ótima qualidade. A gente percebe que é um tecido com textura, uma textura que vai agradar, inclusive, vai ficar mais confortável para o dono que vai passar muitas horas nesse carro. E os bancos bem preservados a gente ainda percebe aqui. Além disso, um destaque, né? A gente já está vendo aqui o volante em couro aqui nessa Fiat Toro. Então, revestimento externo em couro. Painel aqui, ele é todo em plástico e é um plástico rígido. Porém, a gente tem uma explicação aqui para tentar entender por que esse plástico aqui é mais rígido. Porque a Toro, ela é uma picape, e uma picape a diesel, pensada para que, se sujou, passou um pano e ele consegue limpar. Ainda assim, tem mais um aplique aqui nessa porção central. O painel de instrumentos segue aquela mesma receita da linha Fiat Jeep. Aqui a gente tem o conta-giros, lá na esquerda o velocímetro, marcador de combustível e ainda também o marcador da temperatura do motor do outro lado. E aí a gente está vendo ali informações do Trip A. O manuseio fica por conta desse lado esquerdo, aqui do volante. Então, passando para baixo, eu vou ter mensagens do carro, mais ainda configurações de tela, configurações do veículo, desativar um ou outro menu e ainda aqui eu tenho o velocímetro digital. Passando para o lado, eu consigo ter o alerta de limite de velocidade. E ainda voltando aqui para baixo, eu tenho informações de horas do motor. Passando para o lado, temperatura do óleo, ainda tenho temperatura da transmissão, previsão de revisão e ainda de volta aqui a tensão da bateria. E mais uma para baixo, eu tenho de novo aqui o computador de bordo com Trip A e também o Trip B, além desse menu da economia que mostra a autonomia do carro. Nesse outro lado do volante eu vou controlar o piloto automático e também aqui o limitador de velocidade para que ele não passe daquela velocidade pré-estabelecida. Quando a gente passa para cá, a gente tem então a mídia nessa tela de home. Então essa tela aqui já é o desenho do Uconnect mais atual da linha Fiat Jeep. Então a gente tem aqui condições de fazer conexão Android Auto, pareamento de telefone, Apple CarPlay, tem navegação embarcada aqui nessa central e ela é uma condição de que já está presente, é nativo do carro essa navegação embarcada. Então ainda que seja, né, um mapa aqui que muitas vezes não é o mais comum, a gente tem isso aqui pronto, né, dentro do carro já está o mapa pronto aqui para atender. Além disso, né, a gente tem situações aqui para poder sair, configurar destinos, enfim. Teclando no home, a gente volta de novo para essa tela inicial. Aqui vai ter configurações do carro, dispositivos conectados, configurações mais da tela. Voltando para a tela inicial, equalização do som e ainda situações aqui em que você pode escolher pré-definições, enfim. Fora isso, a gente tem muitas funções, ainda que a tela seja pequena nessa versão, tem boas funções e o som é de qualidade, como tradicionalmente os carros da Fiat são. Passando para cá, ar-condicionado automático e um ar-condicionado de dupla zona que a gente tem aqui. Posso presetar uma temperatura para cada lado. Entrada USB e aqui a gente vai ter o seletor da tração. Alavanca de câmbio tradicional da linha Fiat Jeep, mais aqui o freio de mão que lá no Renegade ele é eletrônico, aqui ele é no travão, mais robusto. Tomada e aqui o descansa-braço em tecido com mais um espaço. E um outro detalhe que eu não te falei ainda é que essa Fiat Toro aqui tem as aletas atrás do volante para troca de marcha. Então, por conta disso, a gente já consegue perceber que o pacote nessa Fiat Toro é interessante. Esse carro, mesmo ele sendo uma versão intermediária, ele já aparece como sendo super completo e com o essencial que a gente vai exigir hoje de uma picape desse porte.
parte de trás da Fiat Toro, a gente tem um destaque que fica por conta da porta, porque essa porta aqui, ela abre mais para próximo dos 90 graus do que outros modelos, então a gente percebe que isso facilita um pouco a abertura. Claro, não vai ser um carro grande porque é uma picape. Aqui na parte de trás a gente também não tem tecido nessa porção, ele é um acabamento mais simplificado, porém os bancos preservam o mesmo revestimento e esse revestimento em tecido aqui chama atenção porque ele é mais rugoso, né? E ele tem uma condição de maior conforto. E aqui a gente pode perceber um pouco dessa ambientação interna que é mais escurecida nessa Fiat Toro. E uma das coisas legais de estar aqui sentado atrás nessa picape é que o banco traseiro é alto e você fica numa posição mais cadeirinha, então as pernas ficam mais em ângulo reto. Tem uma boa movimentação de pés aqui, ainda que o espaço não seja tão grande, por conta de você ficar mais sentado tipo cadeirinha, você não precisa também de tanto espaço na longitudinal do carro. Então, a falta de espaço aqui é amenizada pela posição da altura. E uma outra vantagem é que os ocupantes aqui de trás conseguem acompanhar, conseguem ver o que está se passando. Então tem conforto. É claro, picapes cabine dupla não são o maior espaço aqui no banco traseiro, mas aqui na Toro a gente tem um bom equilíbrio. Embaixo do capô, o motor é o consagrado da Fiat Toro desde quando ela foi lançada na sua melhor versão. A gente fala então do 2.0, 16 válvulas, 4 cilindros, multijet. Esse conjunto propulsor ele gera 170 cavalos de potência e ele vem combinado com aquele câmbio ZF de 9 combinações de marcha. Eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco. Porém, como a gente tem um motor 2.0 turbo aqui, esse turbo diesel, no caso, né? Esse conjunto, ele tem aquele sistema multi-air, em que ele consegue encher as válvulas ou programar a abertura, melhor dizendo, das válvulas, conforme a demanda, seja de mais potência ou seja de maior economia, e ele vai abrir menos por menos tempo a válvula e vai deixar injetar menos combustível. Então, esse sistema da Fiat já está presente aqui nesse multijet. Além disso, esse motor aqui, ele já está mais consagrado dos mecânicos. A gente sabe que há alguns casos, por exemplo, de carbonização em que o carro acaba perdendo potência. Isso acontece também em outros modelos da linha da Jeep que são equipados com esse motor, porém, se a manutenção for a adequada e se a inspeção no mecânico ela for realizada, ele não vai apresentar problemas ou tende a não apresentar problemas. É claro que nenhum carro é infalível, mas a gente te explica tudo isso aqui na plataforma Eu Dirijo para que você faça uma compra já ciente, sabendo como é que o carro é e o que ele pode apresentar em termos de situações futuras. Agora, o conjunto é muito bom, ele tem muita força e muito torque. Ele não vai ter tanta velocidade final quanto o 1.3 turbo atual, a gasolina. Lá ele enche mais rápido, ele tem mais torque. Aqui não. Aqui é aquela força do diesel que a gente vai ver depois quando estiver dirigindo, em que ele cresce de uma maneira mais linear. E como eu te falei antes, acoplado com esse conjunto propulsor aqui, a gente tem aquele câmbio automático ZF de 9 marchas. Essa combinação de marchas, ela nos permite ter uma primeira marcha extremamente reduzida. Por conta disso, essa Fiat Toro aqui arranca no modo normal apenas em segunda. Somente quando você faz a programação de reduzida no carro é que ele vai usar a primeira marcha e aí usa a primeira, segunda e terceira apenas para esse tipo de condição mais off-road. A chave dessa Fiat Toro é esse desenho aqui, uma chave canivete com comandos para abertura e travamento das portas. E aqui a gente tem também a interface. Então, dando o comando de travamento, ela já vai levantar de forma automática os 4 vidros. E vocês perceberam antes que o vidro de trás baixa completamente. Essa chave, claro, ela não é presencial como nas versões mais completas, na versão Ranch, por exemplo, mas ela tem o essencial aqui. E ainda a própria abertura ali apenas da caçamba pode ser feita aqui pela chave. A Fiat Toro, ela se destaca por conta da construção feita sobre a plataforma Small Wide do Grupo Stellantis, então da Fiat FCA, mas agora do Grupo Stellantis, e que é própria para carros com tração 4x4, e que é o caso dessa Fiat Toro aqui. Então a gente tem suspensão independente na frente, suspensão independente também lá na parte traseira. Por conta disso, a capacidade que essa picape tem de enfrentar buracos, situação adversa, é de muito mais conforto do que as picapes médias que têm chassi. Esse é um diferencial da Fiat Toro e o porquê ela é a preferida de muita gente que faz um uso profissional, porque tem mais conforto. Claro, a resistência do chassi é indiscutível, mas o conforto aqui, sem dúvida, que ele é maior. E como a gente está falando da versão a diesel, a gente tem também a tração 4x4.
Então, a gente tem preferencialmente a tração no eixo dianteiro, ela gerencia de forma automática a tração para cá para trás, mas você pode fazer o bloqueio da tração, depois eu te mostro ali dentro como é que tudo isso funciona. Para um uso na cidade, você vai usar essa função aqui do automático. Se você estiver fazendo uso fora de estrada, vai poder girar aqui a alavanca e selecionar o 4x4 bloqueado, 50% em cada eixo, ou pressionar aqui o 4x4 low, em que ele vai usar marchas reduzidas do carro, primeira, segunda e terceira, por exemplo, para atuar como uma tração 4x4 reduzida. E é por conta desse sistema aqui que esta picape ela pode ter um motor a diesel, porque se entende que ela tenha a tração 4x4 reduzida. Agora a gente vai dar uma voltinha. Para a gente sair aqui, já dá para explorar um pouco mais das regulagens aqui nessa Fiat Toro. Eu também não comentei ali fora que essa picape, por ela ser essa versão intermediária, ela não tem cromados, então também tem um público que gosta, né? Eu pessoalmente acho interessante esse visual mais minimalista. E os espelhos retrovisores ali elétricos também, né? Mostram bem a área do carro, a gente consegue combinar aqui, olhar um pouco da caçamba com o restante ali do carro. O câmbio está em drive. A gente já consegue partir aqui. Olha só, uma das coisas que já dá para perceber aqui, ó, mesmo no paralelepípedo, fica por conta dessa suspensão da Fiat, que independente aguenta muito. Claro que a gente já tem aqui um carro de 100 mil quilômetros, então algum indício de ter um desenho de uso do carro já é natural que a gente vai perceber, né? Então a gente sente aqui nessa Toro que realmente é um carro com uma quilometragem mais alta, né? Mas é o padrão do carro e é aquilo que a gente já vai esperar de um modelo com 100 mil quilômetros. Mas o que a gente vai perceber aqui é que realmente o carro ele é resistente, ele é firme, ele consegue aguentar esse tempo de uso e essa quilometragem mantendo a sua integridade. Então é uma das coisas interessantes. Outra coisa aqui, ó, é que a direção elétrica é muito leve, atende super bem quando a gente precisa fazer esse tipo de manobra, de virar a esquina, enfim, de fazer conversão. E deixa esse carro com um apreço mais tranquilo para dirigir, né? Ela fica uma picape mais amigável para você circular e para você poder rodar todo dia. E um outro detalhe é que a gente tem aqui, ainda assim, um motor que não é, como eu falei, né, com aquela explosão do turbo atual, mas você só vai sentir falta disso se já tiver dirigido uma atual, porque nessa aqui, ainda assim, a gente vai perceber bastante força e uma capacidade de aceleração maior. Vou esperar esse carro passar aqui, exatamente para a gente já poder olhar um pouco de como é que está o desenho desse propulsor 2.0 a diesel aqui, ó. E eu já posso acelerar, ó. E já dá para sentir que ele vai crescendo, vai fazer as trocas lá nas 3.500 rotações de uma aceleração média. E é um carro que tem essa aceleração então mais progressiva, bem característico mesmo de um motor a diesel, de um carro mais forte. E quem gosta de dirigir um carro a diesel vai achar isso aqui interessante, esse desenho, porque aqui na Toro a gente tem aquele carro mais parrudo, mais forte com esse motor diesel, né? Eu estou fazendo essa comparação não com picapes médias a diesel, mas sim, por exemplo, com modelos a gasolina, quem está saindo de um carro a gasolina, né, e quer ter essa experiência. Ou quem está vindo de uma picape média já e quer um pouco mais de conforto, preserva essa experiência de ter um motor a diesel ainda aqui. Então isso é uma característica. E ainda que a picape seja, né, de fato uma picape, que ela tenha capacidade off-road, que ela consiga andar e transpor obstáculos ou andar em condições mais adversas, a gente tem um desenho que também é amigável para você rodar na cidade, porque ela não é tão grande quanto uma S10 ou uma Ranger, por exemplo, uma Hilux, e também pelo fato dela ter essa suspensão né, independente, olha só, quando você passa num buraco, sente pouco aqui dentro, não dá aquele soco em que uma picape daria. Vamos de novo aqui, ó. A gente percebe, ó, cada roda trabalha de forma independente por conta desse desenho da suspensão e ela fica um carro mais amigável para você poder conduzir na cidade. Outra coisa é que a gente tem possibilidade de troca sequencial, então tá aqui, ó, tá dirigindo na cidade 40 km por hora, eu consigo avançar a marcha, e num câmbio de 9 marchas eu estou andando a 40 em quarta já aqui. Então é aquele desenho realmente de uma picape com um motor maior e com esse conjunto de marchas maior.
Dito isso, essa é a experiência que a gente tem aqui com a Fiat Toro. Essa picape ela sempre chamou muita atenção, especialmente pela vocação multiuso que ela tem. E quando você consegue combinar, por exemplo, um pacote essencial de equipamentos como esse aqui, com motor a diesel, é fato que a gente tem um carro de múltiplas propostas. A gente vai para a conclusão agora e se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de fazer o contato com o nosso consultor Ronaldo Dil. A Fiat Toro é um carro que segue em produção e ainda hoje ela tem um bom apelo no mercado, especialmente por conta das versões a diesel, que tornaram essa picape um pouco mais popular, até mesmo em quem faz o uso profissional, e também agora, claro, com as turbo a gasolina. Porém, nessa combinação aqui, a gente tem uma versão que ela não fica tão cara na tabela FIPE, por conta de ser uma versão mais intermediária, comparado com Ranch, Ultra, enfim, e também um bom pacote de equipamentos, como é o que você já viu aqui na Fiat Toro. Então, se você se interessar por esse carro, faça contato com o nosso consultor Ronaldo Dil, porque ele já vai estar pronto para te atender. Além disso, se gostou do vídeo, te inscreve aqui no canal da plataforma Eu Dirijo a revista e classificados. Aqui você encontra notícias sobre o mundo do automóvel e muitos anúncios como essa Fiat Toro que a gente tem aqui. Tchau e até o próximo vídeo.